Histórias de jornalista, para você que adora acompanhar as nossas histórias do dia a dia, tenho mais uma para contar para vocês. Todo jornalista adora dar furo, né? Dar aquela matéria que só você tem. Pois bem, em dois casos que eu quero contar aqui para vocês, tem muito a ver também com o furo de notícia, a troca que quiseram fazer comigo. A primeira era com o advogado Peter Amaro de Souza, uma pessoa que eu prezo bastante, um bom advogado criminalista, e que estava sendo investigado pela Operação Tentáculos da Polícia Federal por supostamente estar facilitando aí as transações entre narcotraficantes. Isso porque ele advogava, claro, como criminalista, vários narcotraficantes. Então saiu uma preventiva, uma prisão preventiva para ele, e ele, claro, se ausentou durante esse período da preventiva para não ser preso em flagrante. No entanto, ele me ligou e a gente combinou uma entrevista exclusiva para a Folha. Eu trabalhava na Folha de Londrina na época. E então eu fui até ele e nós fizemos essa entrevista. No retorno, quando eu fui escrever a matéria, eu, claro, coloquei na matéria que a gente se encontrou num local da zona rural. Enfim, no início da matéria eu escrevi isso e depois fiz um baita, era a página inteira, né? Uma baita de uma entrevista com ele, de perguntas e respostas. Muito, muito bacana. Pois bem, o delegado Fernando Francischini, da Polícia Federal, na época ele era da Polícia Federal, me ligou dizendo: Luciana, a gente precisa da localização dele, eu preciso que você passe. Eu disse: não, jornalista tem o off garantido pela legislação, né? Eu não preciso dar informação nenhuma para a polícia com relação à pessoa que eu entrevisto. Então não, eu não vou dar. Só que eu morava na região metropolitana, eu morava numa chácara em Almirante Tamandaré, a ter carros na frente da minha casa. É claro que eu era casada com um policial militar, a gente acabou tentando assustar as pessoas ali, né? Enfim, da forma como a gente podia. E às vezes os carros saíam dali, mas eles achavam que eu ia colocá-lo dentro da minha casa, que era ridículo, absurdo imaginar uma coisa dessas. Mas enfim. E por fim ele disse: Luciano, se você fizer isso, eu troco com você. A prisão dele vai ser exclusiva tua e só você vai poder cobrir. Ah, se fosse um outro jornalista, né, talvez. Mas eu jamais faria isso. Primeiro porque a pessoa confiou em mim. Por isso ela marcou aquele encontro comigo. Se não tivesse confiado, se não acreditasse no meu trabalho, eu não teria feito isso. E eu não ia, de forma alguma, provar que era uma jornalista que não valia nada, porque eu valho muito. O que eu fiz? Eu disse para ele: não, eu não estou interessada, eu não negocio. Desliguei o telefone e acabou a nossa conversa por ali. Numa outra oportunidade, na CPI do narcotráfico, um dos envolvidos com desmanche de carros, de veículos, era o senhor Adeli. O advogado dele, eu fiz matéria contando, explicando como ele atuava e tudo mais. O advogado dele, revoltado com a matéria, me ligou pedindo para eu tirar a matéria, parar de fazer matéria sobre ele e que ele me daria todos os furos possíveis de informação. Aliás, ele deveria me dar mesmo, porque o nome dele eu ajudei a fazer. Ele é um advogado criminalista hoje famoso no Brasil inteiro, mas era um nada naquela época. E eu ajudei, e ajudei muito. Ele sabe disso, mesmo assim me cobrou todas as vezes que me ajudou em processos judiciais. Deveria ter feito gratuitamente, simplesmente pela força que eu dei para ele. Mas enfim, vamos voltar lá atrás, né? Vamos voltar. Então, aí ele disse para mim: Luciana, tire tudo. Eu te dou sempre as informações em primeira mão, mas eu não quero mais que você faça matéria para ele. E eu disse para o advogado: desculpa, mas eu não negocio com bandido. Claro que nossa relação ficou estremecida, né? Nem preciso contar, mas eu realmente não negocio com bandido.